Gente boas, vamos para o sermão dessa noite então. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Para aqueles que estão vindo todos os domingos, acho que Tiago está quase abrindo sozinho na Bíblia já, né? Para aqueles que nos visitam, nós estamos numa série de sermões na carta de Tiago. Nós iremos passar por todos os capítulos, versículo a versículo, na carta de Tiago. Então, hoje será o 6º sermão dessa série. O título do sermão de hoje é A Fé Aperfeiçoada. O texto base dessa noite, então eu peço que você mantenha esse texto marcado, caso você vá comigo para os outros textos depois, mas mantenha esse texto marcado aqui para sempre a gente voltar para ele. O texto base dessa noite é Tiago 2, versículo 14 até o versículo 26. O nome da nossa série de sermões é Maturidade, um chamado à fé prática. Nós sabemos muito bem que a maturidade natural, vamos chamar dessa forma, a maturidade natural, ela vem quase que automaticamente. Uma criança, ela aprende, nem que seja coisas ruins, mas ela aprende automaticamente. É uma coisa natural. Uma criança, um adolescente, um jovem, um homem, um adulto, ele vai desenvolver uma inteligência e um caráter. E isso vai acontecer naturalmente. Pode ser uma inteligência que não tem muito conhecimento, é verdade. Pode ser uma maturidade que é infantil, é verdade. Pode ser um caráter que é um caráter ruim, é verdade. Mas vai ter. Ele vai desenvolver uma inteligência e um caráter. Por outro lado, a maturidade espiritual, ela não acontece de forma automática. É um caminho longo. É um caminho árduo, é um caminho que precisa ser perseguido, buscado, desejado. E é isso que nós queremos. Maturidade, ser maduro, é alguém que coloca em prática aquilo que crê. Ser maduro é uma pessoa madura é aquela que diz que acredita numa coisa e ela vive de acordo com aquilo. E nós vamos pensar um pouco mais a respeito disso então, essa noite, através desse texto. Todo mundo achou? Tiago, capítulo 2, versículo 14, nós iremos então adiante. O texto diz assim, a minha versão aqui é a NVI, talvez a sua seja uma versão diferente, então, mas a verdade no texto continua sendo a mesma. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso somente a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que sua fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta.
Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. A Bíblia é o único livro que nós podemos ler e ter acesso ao autor enquanto nós lemos. E é isso que nós iremos fazer nesse momento. Nós vamos orar e nós vamos pedir a Deus que Ele ilumine o nosso entendimento para que a gente consiga entender a verdade que esse texto nos ensina. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra é a verdade. Ela não é uma opinião. Ela é uma verdade, e é uma verdade na qual nós podemos e devemos nos agarrar. Nós pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor nos ajude a entender o que a Tua Palavra nos ensina. Que as fortalezas dos nossos corações sejam desfeitas nesse momento, pelo poder da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja tocando o coração de cada um aqui essa noite, para que nós possamos sair daqui compreendendo a Tua vontade, a Tua direção para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. Aqueles que têm um pouquinho mais de caminhada de igreja, talvez ao ler esse texto já fica pensando, tem alguma coisa aqui que eu preciso entender um pouco melhor. Quando esse texto nos fala de forma clara, levanta o questionamento, uma pergunta retórica: acaso você pode ser salvo sem obras? Acaso alguém é salvo somente pela fé? É um texto que, se nós não olharmos a Bíblia como um todo, nos traz dificuldades. Não só dificuldades, como nos traz confusão. Não só confusão, como também nos faz entrar por caminhos errados. Caminhos que, ao invés de nos aproximar de Deus, nos afastam. Se nós pegarmos esse texto de forma... pegar esse texto separado de todo o seu contexto, de todo o contexto da Bíblia, nós corremos o risco de nos tornarmos uma ONG. Corremos um risco de nos tornar pessoas que apenas vivem para fazer coisas boas para os outros. Porque através dessas coisas boas que nós fizemos, então, nós seremos salvos. Mas a Bíblia, ela precisa ser lida como um livro inteiro. A Bíblia, ela tem um início, um meio e um fim. A Bíblia é uma história completamente coesa, harmoniosa. Não há na Bíblia um ponto solto. Não há na Bíblia uma contradição sequer. Ah, mas eu conheço uma. Vamos conversar depois sobre isso. Porque se nós encontrarmos uma contradição na Bíblia, não faz sentido a gente abrir a Bíblia aqui domingo após domingo. Eu não leio mais a minha. Porque eu creio que isso aqui é a palavra de Deus, perfeita, inerrante, infalível. Por isso que ela é digna da nossa confiança. Mas para nós entendermos melhor, então, o que Tiago está dizendo e querendo dizer nesse texto, nós precisamos encarar a Bíblia como um todo. E para isso, deixa o texto de Tiago marcado. Mas se você quiser, vá comigo para Efésios. Efésios capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 10. Efésios 2, versículo 8 até o 10, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, ou nós temos uma contradição aqui,
ou nós não estamos entendendo o que esses textos estão querendo dizer. Vamos partir aqui desse texto de Efésios, que diz que nós somos salvos pela fé, não por obras. Não é por obras para que ninguém se glorie. Não é por obras para que ninguém possa dizer, não, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo muita gente, eu faço a minha parte, eu faço o meu papel. Se tem alguém que merece ser salvo, sou eu. Pois a Bíblia diz exatamente o contrário, que não é por obras. A Bíblia diz que é pela fé. Pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Pela fé no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Sacrifício esse que é necessário porque eu e você pecamos. Sacrifício esse que é necessário porque Ele assumiu o nosso lugar na cruz. Porque na cruz Ele pagou o meu e o seu pecado. Ele morreu a minha e a sua morte. Por isso que o sacrifício na cruz foi necessário. A fé implica então em nós crermos que a cruz era nossa, de que o pecador sou eu, de que eu estava perdido, de que eu merecia morrer. A fé, essa fé que salva, é uma fé que entende que nós somos ruins, de que as boas obras que nós temos só são possíveis, de acordo com o versículo 10, porque foi o próprio Deus que preparou essas boas obras para que nós praticássemos elas. E essas boas obras, elas têm um selo de qualidade, um selo do próprio Deus de qualidade, porque foram preparadas por Ele, não foram inventadas por nós. Então, ainda que você julgue estar fazendo algo muito bom, se esse muito bom que você está fazendo for contra a palavra, não é uma boa obra, é uma obra ruim. É uma obra que, ao invés de te aproximar dos pés da cruz, faz com que você vire as costas para ela. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. E esse dom aqui quer dizer presente, dádiva. Presente é aquilo que você recebe sem merecer. A gente que não sabe receber presente, a gente ganha um presente e a gente diz assim, não precisava, mas queria, né? A gente recebe um presente e diz assim, não comprei nada para ti, mas é um presente, não é uma troca. Ao menos que for um amigo X, né, um amigo oculto, aí tu tem que comprar outro, fica feio se não comprar. Mas a salvação é isso, nós recebemos ela pela graça de Jesus. E nós precisamos entender a diferença, é pela graça, não de graça. Jesus pagou o preço. Então muitas vezes nós nos achamos bons porque nós fazemos coisas boas. Mas o cristão não é assim. Não o crente bom, pelo menos. Aqueles crentes malucos, os crentes ruins, aí eles se baseiam nas suas obras. Mas o crente bom, não. O crente verdadeiro, ele entende que o que ele tem de bom, que é Jesus Cristo, só mostra que ele é ruim. Porque se ele tem Jesus, é porque ele é ruim, porque ele reconheceu que ele é ruim. Ele precisa de alguém que faça por ele o que ele não consegue fazer por si só. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas sim pela graça, mediante a fé. Não é por obras para que ninguém bata no peito e diga, eu fiz por onde? Um outro texto que eu quero ler com você, para nós fundamentarmos melhor essa ideia, está em Romanos, capítulo 3. Não desmarca Tiago. Romanos, capítulo 3, versículo 22. Romanos capítulo 3, versículo 22 diz: Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então esse texto nos traz aqui mais uma vez a verdade de que todos nós pecamos
e de que todos nós somos justificados, e eu quero simplificar esse entendimento, todos nós somos aceitos por Deus mediante o que Cristo fez, e não mediante aquilo que nós fazemos. Nós nunca conseguiremos ser bom para alcançar o padrão de Deus. Por quê? Porque nós pecamos. Nós precisamos de um Redentor. Nós precisamos de um Salvador. Todos nós precisamos de um Redentor. Ninguém aqui vai se salvar sozinho. Mas então, se esses dois textos da Escritura estão dizendo que nós somos salvos pela graça, que é somente pela fé, o que Tiago então está dizendo que somente a fé não pode salvar? O ponto aqui é que a questão que Tiago está levantando é diferente da questão que Paulo está levantando. Paulo é quem escreveu Romanos e também Efésios. Enquanto Tiago está dizendo como eu identifico uma fé verdadeira, a resposta é pelas obras. Porque aquele que tem uma fé verdadeira, ele tem boas obras. As obras são então consequência da fé verdadeira e não a causa da fé verdadeira. Enquanto Paulo está levantando outra questão. A pergunta de Paulo é: como eu encontro justificação? Como eu encontro salvação? A resposta de Paulo é pela fé, não pelas obras. Enquanto Paulo diz que para ser salvo você precisa crer, Tiago está dizendo que aquele que crê vai realizar boas obras. E Paulo concorda com Tiago nisso, lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, quando diz: porque Deus preparou para nós boas obras, para que nós a praticássemos. Então nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Você é crente? Então trabalhe. Você é crente? Então faça boas obras. Porque é assim que você vai testemunhar de que você é, de fato, um cristão. A fé verdadeira nos leva à ação. Mas se existe, então, uma fé verdadeira, é porque existe também uma falsa. Se existe a necessidade de nós abordarmos o conceito de fé verdadeira, é porque existe por aí uma fé distorcida, uma fé corrompida. E é isso que Tiago nos ensina. É isso que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina. No versículo 14, nós encontramos aqui uma fé que não salva. Esse é o primeiro ponto do sermão. A fé que não salva. Eu vou esperar as crianças sentarem, que elas estão chegando bem quietinhas. O primeiro ponto, então, do sermão é a fé que não salva. No versículo 14 nós temos isso. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Essa é a pergunta. Acaso essa fé, uma fé que diz que é fé, mas que não tem obras, pode salvá-lo? Existe uma fé, um tipo de fé então que não salva. A fé que não salva é uma fé nominal. A fé que não salva é aquela fé que eu digo que tenho, mas não a pratico. A fé que não salva é aquela que eu falo muito, mas faço pouco. A fé que não salva é uma fé que se esconde. É uma fé que não se denuncia, que não se acusa. É uma fé que não se demonstra. A fé que não salva é uma fé secreta. É uma fé escondida. É como uma lâmpada colocada embaixo da mesa. Em Mateus 5, dentro do Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre isso. Sobre sermos o sal e a luz desse mundo. E a ideia de Jesus aqui é trazer a ideia de que nós precisamos fazer a diferença. E fazer a diferença nos impede de passarmos despercebidos.
Se você faz a diferença, você é percebido. Mas perceba, não é as boas obras que nos movem. Não é ser percebido, não é ser elogiado, não é ser reconhecido, não é ser aplaudido que move a verdadeira fé. Mas é um sentimento de gratidão por aquilo que Cristo fez na cruz. É disso que brota a verdadeira fé. É disso que brota as verdadeiras boas obras. Ela vem da cruz. Jesus usa ilustrações para nos fazer entender isso melhor ainda. Lá em Mateus 5. No sermão passado eu chamei a sua atenção e desafiei você a olhar para a carta de Tiago, lembrando que constantemente Tiago está escrevendo e Tiago está fazendo uma recapitulação do que Jesus falou no Sermão do Monte. Tiago não está preocupado em ensinar coisa nova. A maturidade não é sobre a gente aprender coisa nova, aprender estratégias novas de ser igreja, de ser cristão, de facilitar a nossa vida, mas é de colocar em prática aquilo que está ali na Escritura de forma clara. Isso é ser maduro. Você conhece provavelmente um jovem, um adolescente, até mesmo uma criança. Quer dizer assim, quando eu crescer eu vou ser astronauta, eu vou ser a primeira pessoa a ir para o sol. Aí tu diz assim, que bom, né, que tem essa imaginação, esse desejo, né, mas não dá. A imaturidade, ela faz planos, ela inventa coisas. Mas a maturidade não. A maturidade, ela tem os pés no chão, ela se agarra naquilo que está claro diante dela. Vive com responsabilidade aquilo que está posto diante dela. Então Tiago nos ensina isso. Ele diz, olhem de volta para aquilo que Jesus ensinou. Não se pode esconder uma cidade construída em cima de um monte. Antes de vir para São Luís Gonzaga, eu morei em Caçapava do Sul. E Caçapava do Sul é uma cidade que ela fica, de longe tu já enxerga ela, porque ela é mais alta que as cidades ao redor. Tu não consegue esconder uma cidade em cima do monte. Jesus ainda usa mais uma ilustração. Ele diz, quando você pega uma lâmpada, você não coloca ela embaixo da mesa, você coloca ela em cima, para que ela possa iluminar. A igreja que não vive essa fé, a igreja que não pratica a sua fé, é uma igreja que se esconde. A fé que não salva é uma fé que se esconde. É uma fé que foge. Em segundo lugar, segundo ponto do sermão, existe uma fé morta. Primeiro, existe uma fé que não salva. Segundo, existe uma fé morta. É o que o texto nos diz. E por favor, se eu estou dizendo alguma coisa aqui que não está no texto, você desconsidera o que eu estou falando. Agora, se está no texto, você tem uma responsabilidade com isso. Versículo 15 diz, se um irmão estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, vai lá, te satisfaça, coma até a fome passar, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Já pensou? É interessante que Tiago aqui ele usa a expressão irmão ou irmã. Se algum de vocês, algum irmão ou irmã de vocês estiver passando necessidade, e você chegar para ele e dizer assim, vai em paz, Deus te abençoe, tendo você condições de ajudá-lo, chega a ser um deboche, chega a ser crueldade. Tu dizer Deus te abençoe para uma pessoa dessa, com essa atitude, tendo você condições, sabendo a condição que a pessoa passa. Então Tiago está falando aqui para pessoas que conheciam o Evangelho. E provavelmente isso estava acontecendo no meio. Um estilo de vida de uma fé morta estava tomando conta dessas pessoas. Mas Tiago lembra que maturidade não é isso. Maturidade é uma fé viva e não morta. E nós? Será que nós estamos vivendo aqui dentro da nossa igreja? Dentro dos nossos irmãos? Será que não tem irmãos aqui no nosso meio que estão passando necessidades? E domingo após domingo a gente diz para eles, Deus te abençoe, vá em paz. Só que tem um detalhe.
Muitas vezes eu e você, nós somos orgulhosos e nós não pedimos ajuda. Aí é fácil a gente olhar para esse texto e dizer: é verdade, essa igreja não presta mesmo. Chama de irmão, mas não ajuda. Como diria a minha avó já falecida, não sou adivinha. Como é que tu quer que o teu irmão adivinha que tu está precisando de alguma coisa? Se tu não fala, se tu não te relaciona, se no final do culto tu vaza embora, correndo. Passa ali, toma um café, toma uma água antes. Se faz de louco, espera alguém puxar um assunto contigo. Ou até mesmo vem, conversa. Pastor, estou precisando de ajuda. Ou se não precisa ser em mim, ou qualquer outro irmão. Meu irmão, minha irmã, estou precisando de ajuda. Tal área, tal dificuldade. Pode ser alguma coisa material, pode ser alguma coisa espiritual. Mas muitas vezes nós não vivemos isso. É uma fé morta. E o culpado, as pessoas culpadas por cultivar esse ambiente de fé morta, não é só aqueles que dizem Deus te abençoe e não fazem nada, mas também são aqueles que não se abrem para que os outros façam alguma coisa. Porque muitas vezes a nossa disposição de servir, ela esconde um pecado. Porque às vezes a gente quer só servir os outros, mas não quer deixar que os outros sirvam a gente. A gente é orgulhoso. A gente não quer deixar que os outros façam por nós aquilo que a gente também faz por eles. Então tu quer que te peçam ajuda, mas tu não pede ajuda para ninguém. Então a gente não vai conseguir viver isso. Nós não iremos conseguir ser maduros nessa área, praticarmos esse aspecto da nossa fé, se nós não estivermos dispostos a fazer uns pelos outros o que nós devemos fazer e também nos abrirmos para isso. Pedir ajuda quando for necessário. Não se esconder, não fugir. Porque uma coisa é certa, todos nós passamos dificuldades. Se eu perguntasse aqui, quem aqui está passando uma dificuldade? Quem aqui tem um problema? Dá vontade às vezes de levantar as duas mãos, né? Não é nenhuma só, levantar as duas já. Todo mundo tem. Mas é justamente nesse local, nesse ambiente que nós encontraremos ajuda. E eu quero desafiar você a entender isso. Eu não sou Deus. Não é eu só que vou ajudar você. Tem irmãos aqui dentro da nossa igreja que vão dar um abraço muito melhor do que eu, que vão orar com você de uma forma muito mais pessoal do que eu, que vão lhe aconselhar de uma forma muito mais assertiva do que eu. Tem irmãos aqui na nossa igreja que vão dar para você conselhos muito melhores do que eu, que sabem de coisas sobre a vida cristã muito mais do que eu. Nós já falamos em outro momento sobre isso. Nós precisamos cultivar isso, cultivar essa unidade. Mas vamos seguir pensando aqui dentro desses dois exemplos que Tiago dá, essas ilustrações. Nós encontramos alguém que está passando fome e frio e diz para ele: vá em paz, alimente-se até se satisfazer. Isso é o que a fé morta faz. A fé morta deixa passar fome e frio. A fé viva, por outro lado, alimenta e aquece. E é essa fé que nós queremos. É essa fé que nós queremos viver. Uma fé viva. Amém? Em primeiro lugar, existe uma fé que não salva. Em segundo lugar, existe uma fé morta. Em terceiro lugar, existe uma fé demoníaca. Porque é isso que o texto está nos dizendo. Se não, vejamos, versículo 18. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Então não adianta a gente dizer que crê e não praticar essa fé. Não adianta nós afirmarmos que amamos a Deus, sendo que o Deus que nós afirmamos, que temos amor por Ele, disse que como você pode, está lá em 1 João, como você pode amar a Deus a quem você não vê e odiar o seu irmão a quem você enxerga?
Como então nós podemos afirmar que nós temos um relacionamento saudável com Deus, se esse Deus se fez carne e morreu pelas pessoas que estão ao nosso redor? Como seria possível nós vivermos uma fé que não se manifesta então em boas obras, que não se manifesta em obras para as pessoas que estão ao nosso redor? Essa fé é uma fé inútil. Essa fé é uma fé demoníaca, porque é a fé que os demônios têm. Os demônios creem em Deus. No episódio em que Jesus chega na região dos Gadarenos, chega um endemoniado lá correndo, se coloca aos pés de Jesus prostrado e diz assim: o que tu quer, Filho do Altíssimo? Por que veio nos atormentar? Os demônios creem em Deus e tremem. Mas sabe uma coisa que os demônios não fazem? Boas obras. Os demônios não fazem boas obras. O propósito do diabo, de Satanás e seus demônios é tentar frustrar os planos de Deus, é tentar nos tirar daquilo que é essencial, colocando inclusive, e eu digo principalmente, coisas boas em nosso caminho. Porque vamos falar bem a verdade. Se o cão aparecer na nossa frente com um chifrão, pegando fogo, uns dentes querendo nos devorar, sai fora que a gente ia querer alguma coisa com ele, né? A gente ia correr. A gente cede porque é algo que nós queremos. A gente cede porque se apresenta da forma que nós queremos. Alguém já disse certa vez, e eu concordo, que o ateísmo é uma coisa um tanto engraçada, ousada. Porque nem os demônios ousam a dizer que Deus não existe. Só que muitas vezes nós vivemos um ateísmo prático. Nós vivemos um cristianismo nominal, nós falamos com a boca que cremos em Cristo, mas na prática nós vivemos como incrédulos. Na prática nós vivemos como se Cristo não existisse, como se o nosso Deus não fosse real. E eu quero questionar você aqui, a respeito da sua fé. A sua fé salva? Porque existe um tipo de fé que não salva. A sua fé é viva? Porque existe um tipo de fé que é morta. A sua fé, ela é no Senhor Jesus Cristo, no Filho de Deus? Ela é uma fé piedosa, verdadeira? Porque existe uma fé que é demoníaca. E eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui. Os demônios creem e tremem. Porque os demônios não ousam a diminuir o tamanho de Deus. Os demônios sabem muito bem o tamanho de Deus. Nós é que a gente separa do louco de vez em quando. A gente que vive como se o nosso Deus fosse um Deus pequeno. Nós vivemos como se o nosso Deus não fosse digno de toda honra e toda glória. Nós vivemos muitas vezes como se o nosso Deus não fosse digno de tudo o que nós somos e temos. Nós muitas vezes é que vivemos diante da palavra de Deus, negligenciando a palavra de Deus. Nós é que muitas vezes vivemos negligenciando a igreja de Deus, o corpo de Cristo reunido. Nós é que vivemos como se o nosso Deus fosse pequeno, os demônios não. Nós muitas vezes acabamos até ficando aquém, até mesmo da fé dos demônios, porque eles não cooperam com boas obras, mas eles tremem. Quando foi a última vez que você se maravilhou diante do teu Senhor? Quando foi a última vez que você dobrou seus joelhos no quarto, que você se debruçou sobre a sua cama e você se sentiu perfeitamente amado, completamente aceito por Deus e 100% injusto, imerecedor de estar ali? Quando foi a última vez que você se deparou com a sua pequenez em contraste com a grandeza de Deus? Sabe por que às vezes a gente acha que a gente é muito bom? Porque o nosso senso a respeito de Deus é assim, ó. O nosso pensamento a respeito de Deus é pequeno. Deus não é um Deus grande. O nosso conceito acerca de Deus é pequeno. Nem os demônios ousam fazer isso.
eles tremem diante de Deus. O crente maduro treme diante de Deus. Ele tem temor a Deus. Ele não vem para o culto e fica viajando. Porque o termo é esse. A nossa cabeça fica viajando. Ele não vem para o culto e fica pensando a hora que vai terminar. Ele entende o que isso significa. Ele entende que a igreja, a reunião dos crentes, dos filhos de Deus, é algo que Deus preparou, determinou, planejou ainda na eternidade. Então ele não negocia a Assembleia dos Santos. Ele não negocia o culto público. Ele não negocia o momento onde a Escritura é aberta, exposta e deve ser meditada nela. Será que nós estamos tremendo diante de Deus? Será que há em nós esse temor? Porque até nos demônios tem isso. Sempre terá pessoas que tentarão separar a fé das obras. Sempre vai ter gente que diz, não, eu não preciso fazer isso, porque eu creio em Jesus. E é verdade. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Mas uma vez que você foi salvo de verdade, você não consegue evitar fazer alguma coisa para aquele que te salvou. Essa é a verdade. Existe uma fé que não salva. Existe uma fé que é morta. Existe uma fé que é demoníaca. Mas existe uma fé verdadeira. Existe uma fé que é aperfeiçoada. E para concluir, nós vamos concluir com o próprio texto. Versículo 21 vai dizer: não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Então eu quero concluir aqui esse sermão, eu quero amarrar aqui esse texto usando esses dois exemplos que o próprio texto nos traz: Abraão e Raabe. Em Abraão, nós conhecemos a história. Deus prometeu a Abraão uma descendência enorme, tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia da praia. Quando Deus dá então o filho para Abraão, Abraão tinha só 100 anos. Tinha que crer na promessa, né, irmãos? Tinha que crer na promessa. Sara, sua esposa, tinha 90. É 10 anos a menos, mas é fé também, né? Vamos combinar. Depois que Deus dá Isaque para Abraão, ele diz assim para Abraão: eu quero que tu sacrifique teu filho. Só que Deus nunca pediu e nunca vai pedir sacrifício humano. Então alguma coisa está errada aqui. Mas Abraão, que ficou conhecido como o pai da fé, ele confiava no caráter de Deus. Ele confiava que se Deus estava pedindo isso, Deus sabia o que estava fazendo. Tanto é que ele prepara, junta todas as coisas que precisava para o sacrifício, chega num pedaço, está aí Isaque, ele despede os servos dele e diz assim: esperem aqui, porque eu e o menino, nós prestaremos culto ao Senhor e nós voltaremos. Ele sabia que ele voltava com o filho dele vivo, porque ele sabia que aquele era o filho da promessa. E o Deus que promete, cumpre. Não é que nem a gente. Abraão demonstrou a sua fé pela sua obra. Ele foi lá, o relato do texto nos mostra isso. Ele foi lá, ele prepara todo o altar para o sacrifício. Isaque, seu filho, pergunta: pai, a lenha está aqui. Está tudo aqui, mas cadê o sacrifício? A resposta de Abraão é tremenda. Ele diz: Deus proverá. É por isso que aquele lugar onde esse episódio aconteceu ficou chamado de Monte Moriá.
que significa Deus provê. É um dos significados. Nós vemos que Abraão, ele creu em Deus e ele agiu dessa forma. Ele não duvidou em nenhum momento. Era uma fé que estava sendo comprovada pela sua obra, pela sua ação. Você percebe no texto que Abraão é chamado de amigo de Deus? Olha o privilégio. Não é alguém dizendo que Abraão foi amigo de Deus. Você consegue lembrar na Bíblia outra história? Eu gostaria que você me ajudasse nesse momento. Você consegue me lembrar na Bíblia outra história de um pai que sacrifica o filho? Não? O episódio de Jesus. Deus sacrifica o seu filho na cruz. Abraão cria tanto em Deus, confiava tanto em Deus, que ele foi chamado para um relacionamento com Deus. Meu amigo. Sabe aquele amigo que tu divide as tuas dores? Sabe aquele amigo que tu compartilha o teu coração ao ponto do teu amigo se entristecer na mesma proporção que tu? Se alegrar na mesma proporção que tu? Pois a promessa que nós recebemos é que nós somos amigos de Deus. Nós temos direito, acesso ao coração de Deus. Relacionamento. Relacionamento. Esse é o propósito da nossa fé, nos relacionarmos com Deus. E é esse relacionamento que vai gerar boas obras. É como se Deus estivesse dizendo assim: Abraão, tu anda tão junto comigo que eu vou dividir uma coisa aqui contigo. Eu vou dividir um sentimento aqui contigo, que um dia eu vou ter que fazer. Mas será que nós, no lugar de Abraão, ou numa situação parecida, teríamos uma fé assim? Uma fé que se manifestaria através das nossas obras? Porque quem é movido por obras, na hora de fazer uma obra de fato, com fé, foge. Foge. Mas aquele que realmente tem fé, permanece até o final, porque crê em Deus. A Bíblia nos ensina isso. Eu sei bem a quem eu confiei. Eu sei bem em quem eu creio. Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o final. Deus é soberanamente bom. E é nesse Deus que nós precisamos crer. O segundo exemplo é Raabe. Raabe era uma prostituta, vista com maus olhos pela sociedade. E além disso, ela ainda era uma pessoa que não fazia parte do povo judeu. Mas quando, pouco antes de Josué tomar posse da terra de Jericó, conhece aquela história? Que eles ficam rodando a cidade, gritam, tocam as trombetas, cai tudo, as muralhas de Jericó. É um milagre, não tem outra explicação. Mas antes dessa ocupação acontecer, Josué envia 2 espias para saber como é que era a terra, para montar estratégia, para conhecer o lugar. Eles vão e eles ficam escondidos na casa de Raabe. O povo da cidade descobre que esses 2 espias estavam lá e chegam na casa de Raabe procurando eles. Raabe diz que eles não estavam ali. Antes deles ir embora, a resposta de Raabe é: lembrem-se do que eu fiz. Eu ouvi falar das maravilhas do Deus de vocês. Poupem a minha família. Aqui, em outras palavras, Raabe está dizendo: eu vi o que esse Deus faz. Esse é o Deus verdadeiro. É esse Deus que eu quero para minha casa. O resultado é que, após isso, Raabe é tratada como uma do povo. Abraão demonstra a sua fé através da sua obra. Raabe, ela faz uma obra e depois ela comprova que aquela obra foi movida pela fé, porque ela segue andando no caminho de Deus, cumprindo os ensinamentos do povo de Deus. O que nós precisamos entender aqui é que a justificação, ela se dá pela fé. Nós somos aceitos por Deus, nós somos perdoados por Deus
quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos perdoados por Deus, porque nós cremos que Cristo morreu em nosso lugar. Não porque nós fazemos alguma coisa. A justificação se dá pela fé. Mas a fé que realmente nos justifica, que realmente nos torna aceitáveis a Deus, é uma fé que vai gerar em nós, necessariamente, boas obras. Então ninguém pode afirmar que crê se não está fazendo boas obras. Mas tome cuidado, porque você pode estar fazendo boas obras e só achando que crê. O que esse texto nos ensina é que o maduro é aquele que tem a sua fé aperfeiçoada pelas suas obras. Quanto mais ele se envolve na causa, mais ele se aperfeiçoa. Quanto mais ele se doa, mais ele cresce. Essa é a fé verdadeira. E a minha oração é que nós tenhamos essa fé. Vamos orar? Gostaria que você se colocasse em pé. E eu quero convidar você a responder a esse sermão cantando. Cantando não apenas da boca para fora. Porque aquele que vive essa fé da boca para fora, ou apenas nominalmente, é um sepulcro. É o que Jesus chama os mestres da lei, os fariseus, de sepulcros caiados. É bonito por fora, mas por dentro está podre, cheira mal. Será que a nossa fé não é assim? Será que a nossa fé ela não se apresenta exteriormente bonita? Fala como crente? Até se comporta às vezes como crente? Canta como crente? Só ouve louvor? Mas será que é só isso? Será que é apenas algo exterior? Tomemos cuidado, porque há uma fé que não salva, há uma fé que é morta, há uma fé que é demoníaca. Mas essa noite, o Senhor chama você para fora disso. Em Cristo, há um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Em Cristo, há o caminho para o verdadeiro relacionamento com o Senhor. E claro, isso vai se comprovar nas nossas boas obras. E é por isso que nós iremos cantar e declarar que nós cantaremos a respeito desse amor. E isso para sempre. Não por um momento. Porque a verdadeira fé, ela dura. A verdadeira fé não passa. Não é um fogo de palha. É uma fé que finca os garrão. É uma fé que constrói a sua casa sobre a rocha. E vem vento, vem tempestade, vem chuva, vem o que for. O Senhor é a nossa rocha. É essa fé que eu quero. É essa fé que eu desejo que você tenha. É essa fé que Deus espera que nós tenhamos. E nesse momento eu quero convidar você a orar e a pedir para o Senhor que tenhamos essa fé. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui, diante de Ti, diante da Tua palavra. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós negligenciamos ela. Nós negligenciamos a Tua palavra. Nós não tratamos ela da forma como devíamos. Senhor, nos perdoa porque muitas vezes, e até mesmo hoje, nós somos tentados e cedemos à tentação de ignorar a Tua palavra. Mas eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo esteja nos trazendo arrependimento. Que Teu Espírito Santo esteja gerando em nós uma fé verdadeira, uma fé madura. E que isso se manifeste em boas obras. E que o resultado das nossas boas obras não seja a gente aparecer, mas seja o Senhor aparecer. Que o resultado das nossas boas obras não seja glória, fama para nós. Não seja as pessoas olharem para a gente ou olhar para a nossa igreja e dizer, nossa, que igreja boa essa. Mas que as pessoas possam olhar, que nós possamos testemunhar isso, de que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor pega um monte de gente ruim como a gente e transforma em coisa boa, porque o Senhor é bom. O Senhor é aquele que gera essa fé verdadeira em nós. Então nos liberta, Senhor, das mentiras. Nos liberta dessa lei, dessa fé morta. Nos liberta dessa fé que não salva. Nos liberta dessa fé demoníaca.
e nos leva a um compromisso verdadeiro, genuíno com o Senhor. Que o nosso coração possa exultar, possa se alegrar diante disso. Da verdade que em Ti nós temos acesso. Em Ti nós podemos viver uma fé verdadeira, uma fé que salva, uma fé que é viva e uma fé que é santa. Que o Senhor esteja gerando isso em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos assim. Amém. Os montes correm para o mar, eu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. Teu amor me alcança e me faz combate. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor.
pequena homenagem que a gente fez às mães. Agora é a família fazer uma oração. Vamos fechar os olhos, então. Senhor Deus, Pai do nosso Pai, Senhor, nós por tudo, principalmente por todas as mães que estão aqui. Sem elas, ninguém existiria. Cuide